Olá, eu sou Luiz Fernando de Oliveira, sou professor de Filosofia e Sociologia do campus Nepomuceno do Cefet-MG e hoje eu vim aqui a convite do Leôncio da Assunção para falar um pouco sobre esse meu primeiro livro, sobre Meu Pequeno Mundo, 10 Crônicas e um Conto. Agradeço muito ao Leôncio pelo convite. Fico honrado em ser convidado para participar de um projeto de extensão tão interessante, de fomento à leitura, de fomento à escrita. É uma honra, é um privilégio estar aqui. Então eu vou falar um pouco com vocês a respeito desse, que é o meu primeiro livro, mas antes eu preciso falar para vocês sobre a minha relação com a leitura, a minha relação com a escrita, e também sobre o processo de construção, de elaboração, de confecção desse trabalho, ou de artesanato desse trabalho, uma palavra que eu gosto bastante. Bom, a minha relação com a leitura é uma relação tardia. Eu considero que eu só me tornei leitor aos 22 anos de idade. Hoje eu tenho 39, estou às vésperas de fazer 40 anos daqui a alguns meses, e eu considero que há cerca de 17, 18 anos é que eu sou leitor, efetivamente. Por incrível que pareça, antes dos meus 22 para 23 anos de idade, eu não havia lido nenhum livro inteiro ainda. Aí alguém pode perguntar, mas espera aí, você foi escolarizado, você tinha biblioteca na sua escola? Sim, e eu posso até dizer que dentro do possível, eu fui aquilo que era considerado um bom aluno durante grande parte da minha vida escolar desde a infância. A gente frequentava a biblioteca, mas na verdade a minha nota, as minhas notas nas provas, o meu desempenho escolar, ele foi todo basicamente respaldado naquela leitura manualística, na explicação do professor. Eu não tinha contato com livros. Na minha casa não tinha muitos livros, eu venho de uma família bastante simples e que também não tem uma relação muito estreita com a cultura escrita, com a leitura, né? Eu lembro de pouquíssimas vezes ter visto a minha mãe ler e o meu pai já falecido, eu não lembro dele lendo, assim como eu não lembro dos meus irmãos mais velhos lendo, sendo que eu sou o mais novo da família. E isso dificultou um pouco a construção do meu gosto pela leitura de livros especificamente. Eu tentava, durante a minha infância eu tentei, durante a adolescência eu tentei, mas eu simplesmente não lia, não conseguia adquirir o hábito da leitura. Porém, algo muito importante supriu essa carência de livros, vamos dizer assim, né? Desde muito cedo eu sempre gostei muito de música. Na minha infância, com 11 anos, eu comecei a aprender a tocar violão. Nunca foi muito para frente, acabou que eu me dediquei menos do que eu gostaria à música. E hoje eu considero que eu conheço um pouco de alguns instrumentos e de teoria musical, mas eu considero que eu tenho a minha afinidade com a música, no sentido de tocar música, ela é bem menor do que eu gostaria, em quantidade e em qualidade. Mesmo assim, a música faz parte da minha vida, gosto muito de música ainda hoje, e com 11 anos, então, começo a aprender a tocar violão. Por volta dos 15 para 16, eu considero que o meu gosto foi sendo remodelado. Eu comecei a ter contato com bandas de rock, compositores da música popular brasileira, desde Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Raul Seixas, depois vindo para Chico Buarque, Gonzaguinha, Tom Jobim, e eu fui ouvindo cada vez mais uma gama de autores da música, nessa fase da adolescência, principalmente o rock, que supriram, a qualidade das letras que eu ouvia supria, né, essa poesia cantada supria a ausência de livros na minha vida. Mas eu queria ler e não conseguia. Eu não conseguia adquirir o hábito da leitura. Embora eu já tivesse o hábito de ouvir muitas músicas, músicas com letras interessantes, com letras que trazem reflexões interessantes e beleza até do ponto de vista formal. Porém, com 22 anos, às vésperas de entrar na graduação em filosofia, eu falei, bom, eu vou me obrigar a ser leitor. E eu peguei uma obra extremamente difícil. Imagina para mim, que não tinha o hábito da leitura,
eu peguei os Lusíadas de Camões, com notas de rodapé imensas. E foi muito sofrido, mas foi um hábito, foi um exercício, e a partir de então, o ano de 2003, eu ali com a idade de 22 para 23 anos, ou de 21 para 22, melhor dizendo, a partir dali eu comecei de fato a ler. E aí foi um livro atrás do outro, vem sendo um livro atrás do outro, livros paralelos, eu leio uma série de coisas ao mesmo tempo, né? Pego um, depois pego um pouquinho, e enfim. Bom, e o fato é que em 2004 eu comecei também a escrever. Eu já escrevi pequenas poesias na escola, a minha escrita de redações era sempre elogiada pelas professoras. Dona Júlia, que inclusive tem uma parte importante nesse livro. Ela foi uma incentivadora tão grande que eu fiz questão de convidá-la para pós-faciar esse trabalho. Ela fez isso com tanta gentileza, com tanta generosidade. É uma das pessoas mais importantes da minha vida, no sentido de terem me influenciado bastante a ler e a escrever. Embora, Dona Júlia, eu só tenha conseguido realmente me tornar um leitor muito depois das suas aulas, lá no ensino fundamental e médio. Mas eu nunca vou me esquecer da ajuda da senhora. Bom, eu comecei a escrever para mim. Antes disso, eu já havia me aventurado também a tentar escrever músicas. Eu queria ter uma banda de rock, como todo adolescente. Mas, enfim, ainda tenho muitas dessas coisas guardadas, mas, para falar a verdade, até hoje eu não tive coragem de mostrar para ninguém, ou para quase ninguém, essas composições. Quem sabe algum dia eu trabalho nelas e venha desenvolver alguma coisa nesse sentido musical também, ou até poético, publicação em forma de livros. Bom, fui lendo e aí no ano de 2010, de 2009 para 2010, eu tive a ideia de escrever o meu primeiro trabalho. Bom, uma série de barreiras se colocaram. É muito difícil para alguém que é do interior, que é jovem, que é pouco conhecido, ter o apoio de uma editora. Então eu encarei a produção desse trabalho aqui. Fiz o orçamento, corri atrás de gráficas e precisava ter dinheiro, eu não tinha condição naquele momento. Foi então que eu comecei a correr atrás de patrocínios. E uma série de amigos, empresas, amigos, foram me dando dinheiro, né, com a contrapartida de que eu os nomeasse aqui. Logo numa das primeiras páginas a gente vai ter a logomarca das empresas que me ajudaram e por aí vai. Consegui levantar o dinheiro. Tendo conseguido levantar o dinheiro, ainda veio a parte gráfica. Esse livro foi todo feito por mim. A parte de diagramação, a parte de formatação. Sobre a capa tem uma questão bastante interessante que já já eu comento com vocês, mas eu preciso ressaltar que boa parte desses patrocínios eu não teria conseguido sem a ajuda do Bruno Nogueira, que é um jovem aqui da cidade de Lavras. Aliás, eu nem disse que eu sou da cidade de Lavras, sul das Minas Gerais. Um jovem daqui tem uma ONG maravilhosa que abriga dependentes químicos, moradores de rua, pessoas que estão à margem da sociedade. Esse meu amigo me ajudou a conseguir patrocínio para a confecção desse livro. E a ideia é que eu não ficasse com a renda desse livro. Desde o princípio, eu queria divulgar aquilo que eu pensava naquele momento. E aí, então, nós conseguimos imprimir 1.000 exemplares. Esses 1.000 exemplares foram todos doados para esse meu amigo, para que a renda da venda ficasse toda com ele. E, felizmente, a gente conseguiu vender todos. Talvez menos por interesse das pessoas nesse jovem escritor que estava começando a surgir, do que por benevolência delas em querer ajudar o projeto. O fato é que vendemos os 1.000 exemplares, foi um preço bem singelo na época, foi bem baratinho, mas já foi uma certa contribuição para o pessoal da Eterna Misericórdia. Um ano depois eu publiquei um outro livro de poesias no mesmo esquema, tendo doado para eles. Mas enfim, como o assunto hoje é esse livro, eu quero voltar para ele e fazer um passeio por ele e começar da capa. Essa capa, que eu acho especialmente linda, ela foi desenhada pela minha sobrinha, Ana Luísa, o nome está aqui.
Hoje a Ana Luísa tem 19 anos, mas a época que ela fez esse desenho nem foi em 2009, foi antes disso. Eu havia comentado com ela, meio que de brincadeira, mas confundindo de verdade e que veio a se confirmar. Eu falei, Lulu, faz um desenho para mim, eu vou guardar esse desenho e o meu primeiro livro vai ter o seu desenho como capa. Então não esquece de assinar no cantinho, tá? Isso vai ser importante. Acho que ela tinha uns 5, 6 anos quando ela fez esse desenho, numa folha de papel Chamex A4. E aí eu cumpri minha palavra com ela. O desenho dela se tornou a capa do meu livro, né? E aí as pessoas, quando veem essa capa, num primeiro momento elas pensam que se trata de um livro infantil, mas é aí que elas se enganam. Muito pelo contrário. Eu não sei se na época foi uma coisa consciente da minha parte, né? Por um lado, foi um tanto infeliz colocar uma capa infantil num livro que não é nada infantil, mas por outro lado, acabou surgindo um contraste bastante interessante, porque o que tem aqui dentro, com algumas exceções, é bastante amargo, é bastante duro. É claro que não falta esperança nesse livro. Existe também esperança, existe até alegria, mas é um livro amargo. E esse contraste hoje eu penso que é interessante. Uma capa infantil, que remete à ideia de esperança, de alegria, de ingenuidade, de pureza, com um conteúdo um tanto amargo, né? Mas eu preciso observar uma coisa também. Esse livro é composto por 10 crônicas e um conto, como o próprio subtítulo já diz. A primeira dessas crônicas foi escrita no ano de 2004. Relembrando vocês do que eu disse no início, apenas um ano, há cerca de um ano, eu havia me tornado leitor, assim ao menos eu considero. Eu não estava pronto para escrever esse trabalho, mas a ansiedade me fez escrevê-lo. Eu queria publicar. Só que depois do lançamento, depois de curtida toda a alegria vivida com esse livro, dei palestras, participei de programas de rádio, entrevistas em televisões locais, visitações a escolas, enfim. Houve uma celebração muito interessante em torno desse livro desde o seu lançamento. Mas depois de algum tempo, de alguns meses, um ano, dois, eu fiquei de mal desse livro. Eu me arrependi amargamente de tê-lo publicado, porque muito do que está aqui hoje não me reflete mais, nem na forma, nem no conteúdo, né? E aí eu meio que quis esquecer esse livro e tirá-lo da minha biografia. Recentemente, conversando com alguns amigos, né, e até revendo a minha vida e o meu trabalho de forma mais madura, eu consegui me perdoar e fazer as pazes com esse trabalho que hoje eu acho lindo. Acho um trabalho muito bonito, porque ele mostra exatamente o meu crescimento. Ele mostra exatamente uma outra pessoa que está aqui. Um Luiz Fernando, se a gente for considerar o primeiro texto de 2004, um Luiz Fernando 16 anos mais jovem do que eu sou hoje e com 16 anos menos de tempo de leitura. Então eu me perdoei, fiz as pazes com o livro, hoje eu adoro. Recentemente, né, esse ano eu celebrei e comemorei 10 anos de lançamento dele, e eu fui publicando de novo esses textos nas redes sociais, dia após dia, e foi uma forma de matar a saudade, né? Bom, mas essas crônicas tratam do quê? Todas elas tratam de temas muito sérios, à exceção de uma. Por exemplo, a crônica número 1 trata das misérias sofridas pelas crianças, fome, violência, abandono. A segunda crônica, eu já vou para o outro extremo da vida, o sofrimento que os idosos, pelos quais os idosos passam. Tem uma terceira crônica um pouco mais intimista, em que eu, baseado numa cena em que eu vi um pajem indo levar as alianças para os noivos no altar, o pajem chorando, né, uma criancinha, um menininho, que depois veio se tornar meu amigo na adolescência, foi até professor dele, mas à época esse pajem tão criança, ele leva o par de alianças para o altar chorando de timidez, de vergonha, e ao mesmo tempo ele vai com muita coragem. Eu fiz uma relação entre isso e a coragem que muitas vezes nos falta enquanto adultos. Depois eu tenho outra crônica que fala um pouco sobre paz, sobre Páscoa, na verdade, não tanto do ponto de vista religioso, mas
desse simbolismo que a gente deveria resgatar, que é não tanto religioso e muito menos comercial, mas de busca por um renascimento, por paz. Trato da alegria, mas também numa crônica que tem uma carga um tanto melancólica, que critica algumas formas de alegria. Por exemplo, eu posso me alegrar quando eu simplesmente faço uma piada de mau gosto com alguém e ofendo essa pessoa. Enfim, eu trato um pouco do que eu entendia na época por ser verdadeira e genuína alegria, né? Trato de racismo numa outra crônica. O único alívio cômico, vamos dizer assim, que tem aqui nesse trabalho é uma outra crônica bastante intimista, que é uma crônica em que eu narro o meu sofrimento com a extração do meu siso. Foi uma cirurgia tão complicada, tão dolorosa, e que tempos depois eu consegui fazer piada com a situação. Essas piadas estão aqui nessa crônica, é o único alívio cômico do livro, né? Eu trato da então Guerra do Iraque promovida pelo governo do George Bush Filho, faço uma crítica pesada ao imperialismo estadunidense, que até hoje eu repudio, e faço também uma homenagem a uma senhora aqui de Lavras. Eu falei do Bruno Nogueira, que tem um trabalho lindo. Faço uma homenagem depois à dona Mirandolina, uma senhora aqui de Lavras bastante simples, já idosa, e que ao longo da vida adotou dezenas de crianças, e sempre tratando-as com muita simplicidade, mas com muito amor. Tem também uma prosa poética, que eu vou terminar esse vídeo já já lendo essa prosa poética para vocês, e um conto que se chama Conto de Fidelidade ou do Cão. Esse conto, ele tem como personagem principal um cãozinho, e aí muita gente mais uma vez pode falar, é um conto infantil, infanto-juvenil? Não. As reflexões que eu procuro trazer ali são bem sérias, e é um conto que frustrou muitas pessoas que gostam de finais felizes. Enfim, como eu falei, eu me sinto muito honrado em ter esse trabalho no meu currículo, embora durante algum tempo eu não houvesse pensado assim. Sinto-me muito honrado em estar aqui nesse projeto. Sinto-me muito honrado em ser servidor público federal, em ser professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria de ler uma crônica pequenininha, que é a 10ª crônica, uma crônica escrita no ano de 2009, e aí eu já vejo a diferença total da bagagem de leitura. É o meu texto preferido desse livro, se chama Prosa Poética em Apologia ao Ato de Escrever. Aqui eu considero que a minha escrita já vinha se amadurecendo, e eu sei que, independente da idade, quando eu publicar outros trabalhos, eu sempre vou ver esses trabalhos com ressalvas no futuro. Principalmente no meu caso, eu me puno demais, eu sou muito impiedoso com o meu próprio trabalho. Eu sempre exijo muito de mim, muito mais do que eu sou capaz de fazer. Mas enfim, esse texto especificamente me deixa muito feliz. Eu abraço a todos vocês, agradeço a todos vocês lendo esse texto, que começa com uma epígrafe de Juan Inácio Pozo, que diz: a literatura, e com ela a pintura, a escultura ou o cinema, não trata de refletir o mundo, mas de inventá-lo ou construí-lo. Juan Inácio Pozo disse isso, escreveu isso. E agora palavras minhas. Escrevendo, posso matar e morrer. Mato sem ferir ninguém, morro e continuo existindo. Minha caneta machuca, fere de morte os maus que ousei julgar. Torturo a todos os que penso merecer com palavras tortas em linhas retas, e eles, mesmo sangrando em minhas páginas, nem precisam ficar sabendo. Especula-se sobre a morte. Nada há após a morte, dizem uns. Só depois do julgamento praguejam outros. Reencarna-se numa mulher ou em um porco, sonham ambos. Mas eu, que já morri, sei como é. É como eu quiser que seja. Posso estar no inferno, posso dormir e não acordar, ou derramar cada gota de sangue sentindo a dor que suportar sentir. Tudo isso empunhando uma pena
e cuspindo no papel que quer pensar. Basta um lápis e uma página em branco para que eu deboche de todos, da piada infantil ao humor ácido, tudo cabe em poucas linhas. Escrevendo sou tudo, posso tudo. Faço amor com quem eu quiser, onde quiser e do modo que eu desejar. Primeiro minha mente, depois a tinta em minhas mãos arrancam a roupa da atraente vizinha, que embora viva ao meu lado, jamais, exceto pelo poder mágico das minhas palavras, estreitará em meus lábios os seus seios doces. Mas não é só a minha vizinha que deflora em poemas. Posso deflorar Helena de Troia, Cleópatra, as musas todas das religiões politeístas. Enfim, durmo com as mulheres do passado, adulterando com o tempo e com o espaço. Posso mais com as palavras, inclusive não me sentir sonolento como me sinto agora. Vou dormir. Talvez algum dia continue advogando em favor do crime de escrever. Felicidades a todos. Um grande abraço.